Tudo bem, pessoal? André Ruston aqui com você e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre um conceito que é paradoxal, né? Que é o conceito de como que você começa corretamente nas operações de day trade e previsão de mercado, né? Porém, 80% dos traders desconhecem, né? Pelo menos os que eu converso, né? As pessoas que estão operando, que chegam até a mim, já estão operando às vezes até há bastante tempo, né? Meses, até anos, e desconhece esses princípios que são os princípios basilares, os princípios elementares de operação de day trade, de qualquer ativo, seja Bitcoin, seja Forex, seja índice, mini índice, Bovespa e até mesmo mercado de ações, né? Então, essa aula ela vai dar para você uma visão de previsão de mercados e ela é um patrocínio da Houston do Brasil. E essa aula é válida para Forex, bolsas internacionais, Bovespa, índice e mini índice. E ela serve para você operar manualmente, para você entrar em posições longas, para você identificar tendências potenciais. Ela serve para você também calibrar robôs e investidores, né? E a base dela é a sequência Fibonacci, junto com médias móveis e leitura do estocástico lento mais volume, né? Para você entender, existem dois Fibonaccis nativos na plataforma MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Eu sei que no Profit Chart também tem, né, o Fibonacci nativo, ou seja, você não precisa baixar nem em lugar nenhum, né? E é muito simples. Você vai procurar o botão inserir na aba objetos, né, na parte de cima do seu MetaTrader, você vai procurar lá por Fibonacci. E lá nós vamos usar duas ferramentas do Fibo. Nós vamos usar a expansão e nós vamos usar a ferramenta retração, tá bom? Se você não sabe, aqui é a plataforma MetaTrader, tanto faz a 4 ou a 5. Você vem aqui no botão inserir, né? Vai lá em objetos, Fibonacci, retração está bem aqui, né? Aqui, retração, e aqui está expansão. Então você não precisa nem se preocupar em baixar essas coisas. Nós vamos, como eu falei no começo, usar as médias móveis 7 e 20, né? E essa costuma ser a cor que eu uso no meu gráfico de operação. A 7 está em azul e a média de 20 está em vermelho, né? E você também insere, é nativo do MetaTrader, você vai lá no botão exibir, vai clicar na aba navegador, vai ali em indicadores em tendência e lá embaixo aqui em Moving Average ou média móvel, vai clicar, vai abrir aqui, período de 7 a princípio, você vai colocar aqui a 7 você põe em azul, né? Depois a de 20 você põe em vermelho, tá bom? Aqui você muda a espessura, aqui você muda o pontilhado do jeito que você quer, né? E deixa do jeito do seu agrado, tá bom? Né? Princípio básico das médias, tá? Média móvel de 7 com média móvel de 20. O que é a média móvel de 7? É a somatória de preço médio dos últimos 7 períodos, que indica uma tendência curta, e a de 20 indica uma tendência longa. Quando você está aqui com a sua média de 20 estabelecida, aqui a de 7 estando acima dela, é a sua temporada de alta. O preço está subindo de valor aqui, ele sobe, 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 e quando a média de 7 começa a inclinar para baixo, começa a sua exaustão dessa alta, e realmente quando ela cruza, inicia o processo de tempo de baixa. Então a média começa a cair, então ela cai, 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 tem a exaustão de baixa, ela cruza para cima e começa a exaustão de alta de novo. É assim que a leitura de média funciona, tá? É bem simples. No seu gráfico vai ficar assim: média de 7, média de 20, tá bom? Estocástico lento. O que é o estocástico lento? O estocástico lento é uma ferramenta nativa do MetaTrader 4 e 5 e do Profit Chart, do Trade, de outras plataformas de day trade. Você vai lá em exibir, aba navegador, vai abrir o navegador, indicadores, você clica, lá em indicadores, você vai osciladores, lá embaixo de osciladores está aqui, Stochastic Oscillator, é só dar OK. E ele vai aparecer assim embaixo do seu gráfico, uma linha vermelha seguida por uma linha azul, basicamente igual às médias, tá? Muito parecido. Só que o estocástico ele é muito sensível.
Então, qual que é a regra do estocástico? Quando ele está aqui só apontando para cima, é a sua alta. Quando ele inclina, já começa a cair o candle. Você vê o resultado no preço imediatamente. Então, você está chegando na exaustão da alta. Quando ele cruza, realmente começou a baixa, inicia a queda, ele vai até embaixo e aqui, quando ele cruza, começa a alta de novo. Aqui, gente, é tão sensível que quando tem uma queda aqui mais brusca, o candle despenca de preço. Ou quando tem uma inclinação rápida para cima, assim, o candle também explode para cima, tá? O preço explode. Aqui você percebe muito claramente agressões de mercado, mudanças e até quebras de tendência. Então, o estocástico, ele é um ajuste fino das médias móveis, tá? Time frames, tempos gráficos. Como que funciona isso? O que é um time frame? Time frame é o seguinte: quantos negócios acontecem no período de 1 minuto se o preço subiu ou desceu? Ou no acumulado de 5, de 15, de 20, de 1 hora, de 4 horas, diário, semanal e mensal. Com esse time frame aqui, você consegue ter mais acerto, mais previsão conforme o tempo é maior, tá? Por exemplo, muita gente seguia por sinal gráfico, tipo martelo invertido, estrela cadente e outros sinais gráficos. Só que o que acontece? Às vezes você está vendo no gráfico de 1 minuto um martelo e no gráfico de 5 esse martelo não existe porque o candle não está fechado ainda. Né? E os grandes fundos que investem, eles não seguiam pelo mercado de 1 minuto. Então, os sinais gráficos no mercado de 1 minuto são muito propensos a falhas. Né? Por isso que a gente usa diversos tempos gráficos para poder validar uma tendência, tá bom? E é muito simples mudar o time frame. Vem aqui em gráfico, time frame, e aqui você escolhe o tempo gráfico, tá? Simples de tudo. Então, se você fez tudo certinho que eu falei até aqui agora, foi um pouquinho rápido, né, para essa aula não ser muito longa, mas não vai ter jeito, ela vai ter uma duração boa, né? Seu gráfico vai estar assim. Aqui é um exemplo do Bitcoin, tá? A média de 20 em vermelho, a de azul de 7 por cima, né? E o estocástico aqui embaixo, né? A média de 7, a média de 20 e o estocástico aqui embaixo. Repara, gente, eu acabei de falar sobre média, né? Olha o que acontece, ó, o preço vem lateralizado, ele cruza para baixo aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto e cai, né? Quando ele cruza para cima, até onde ele vai? Depois, quando ele cruza aqui, ele cai um pouquinho, lateraliza e sobe. Então, realmente, o cruzamento de média é muito forte. E você percebe isso aqui embaixo no estocástico, né? Tá vendo aqui essa subida? Olha aqui a linha azul do estocástico para cima. Tá vendo que chegou aqui e deu uma queda? Olha como o estocástico deu uma derrubada. Vê que aqui deu uma subida? Olha o estocástico aqui, ó. Esse movimento aqui embaixo, você vai ver primeiro do que esse. Então é muito ajuste, né? Muito preditivo para você operar no dia a dia, né? Vamos lá. Olha aqui um exemplo bem simples. A média de 7 faz uma linha de tendência de alta, que é essa reta aqui. Chegou aqui em cima, cruzou, desceu. Então, essa aqui é uma tendência de alta. Então, ele vai descer um pouquinho para continuar subindo. Ele desce, ó, forma outra linha de tendência, tá vendo? Ó, só que de baixa, cruzou, volta para a subida, segue o seu caminho. Né? E você percebe esses movimentos aqui no estocástico, tá vendo? Ó? Veio subindo, subindo, subindo e dá uma embicada para baixo aqui, ó, vê que faz um bico agudo, porque você percebe aqui o ângulo, ó. Aqui, por exemplo, nesse, o ângulo está suave, né? Aqui também está suave. Aqui você percebe que fez um bico de verdade. Como aqui também tem um bico, aqui para lá com certeza caiu, porque esse bico aqui, ó, é uma agressão de venda, tá? E você percebe tudo isso olhando no estocástico. Outra coisa que é um conhecimento que você vai ter que ter é de definição de topo, topo e fundo. Topo e fundo. Por quê? Para usar o Fibonacci, você precisa medir esta altura aqui. Tá? Você precisa medir esta altura. Então é importante que você já saiba fazer essa leitura de topo e fundo. Porque num Fibo,
quando você insere, aqui é teu ponto 00 e aqui é teu 100% do alvo, né? Então isso aqui forma uma pernada de alta, ó. Forma uma pernada de alta. E como é que a gente aplica esses conceitos na prática? Vamos lá. Então vamos lá, é bem simples. Os conceitos básicos da teoria. Toda tendência é válida até ser quebrada. Portanto, né, existe aí um outro universo de operação chamado quebra de tendência. Operar quebra de tendência é uma delícia, porque a quebra de tendência é sempre muito violenta e dá sempre muitos pontos e vai com muita força, né? Mas isso vai ficar para outra aula. Nós não vamos abordar quebra de tendência, né? Então vamos lá. Toda tendência é válida até ser quebrada e todo movimento se corrige. O que é isso, correção? Significa o seguinte: quando está em linha de alta, ele sobe em ondas que caem ligeiramente e volta a subir. Então ele faz uma subidinha, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Quando ele está caindo, indo para baixo, ele também cai em ondas que sobem ligeiramente e volta a cair. Então ele cai, sobe um pouquinho, volta a cair, sobe um pouquinho, volta a cair, sobe um pouquinho, volta a cair. Isso aqui são as ondas de Elliott, tá? Então, o que o Ellison está nos dizendo em termos práticos é o seguinte: numa alta, o movimento sobe, aí ele se corrige, aí ele vai subir de novo e vai romper o topo anterior. Pronto, rompeu o topo anterior. Aí ele vai cair de novo um pouquinho e ele vai subir rompendo o topo anterior. E aí ele vai cair um pouquinho e ele vai subir de novo rompendo o topo anterior até que ele quebra. Ele não rompe, ele não sobe mais e daqui ele vai despencar. Isso é a quebra da tendência. Mas enquanto ele não quebra a tendência, ele fica fazendo essa brincadeira aqui, tá bom? E na queda? Ah, tá. Isso aqui é sua linha de tendência de alta e você mede ela por baixo, tá? Isso é importante. André, onde é que eu meço a linha de tendência de alta? Mede por baixo, pelo fundo, tá? A linha, vamos colocar a seguinte regra. Quando tá para cima, você mede por baixo. Quando está indo para baixo, você mede por cima, né? Então a linha de tendência de alta mede por baixo e a gente chama essa linha de LTA, que é a sigla para linha de tendência de alta, tá? Tá aqui a quebra, né? Vamos lá. E na queda, mesma coisa, ele sobe um pouquinho, cai, rompe o fundo anterior, rompe, aí ele sobe mais um pouquinho, cai, rompe o fundo anterior, aí ele cai, sobe um pouquinho, até que ele rompa. Então, aqui, ele está sempre rompendo o topo anterior. E aqui, ele está sempre rompendo o fundo anterior. Por isso, essa aqui você vai medir por baixo e essa aqui você vai medir por cima, até que quebre a tendência, né? A quebra da tendência está prevista na teoria de Elliott. Todo movimento, toda tendência é válida até ser quebrada. E como que funciona o Fibonacci aplicado ao mercado financeiro? Então é o seguinte, alguns ativos, né? O que é ativo? Ativo é o que você está operando, por exemplo, Bitcoin, Forex, Libra. Aí a Libra é de um jeito, o dólar canadense versus iene é de outro jeito, né? O mini índice do Brasil é de outro jeito, o Bitcoin é de outro jeito. Então, assim, alguns ativos tendem a retrair em zonas mais propícias, ou seja, ele costuma retrair mais numa certa zona alvo, né? O mini índice do Brasil, por exemplo, ele costuma obedecer quase que 80% das vezes na retração na casa dos 61,8%. O que é retração? É aquilo que a gente mostrou, ele sobe e retrai. Essa retração do mini índice é na casa dos 61,8%. Daqui a pouco eu vou explicar onde estão esses alvos, tá? O Forex da Libra, né, costuma retrair na casa dos 50%. O Bitcoin retrai também na casa dos 61,8%. E a maioria dos outros ativos costumam retrair até a linha de suporte, aquela linha que a gente traçou. Então, normalmente eles vão até aquela linha e caem, vão até aquela linha e caem. Ou desce até o fundo e sobe, desce até o fundo e sobe, tá? Formando um canal. Mas todos retraem. Seja na subida ele retrai para baixo, seja na caída ele retrai para cima. Todos retraem. Isso é extremamente importante de você gravar. Então, sempre depois da retração você tem expansão. A regra é válida somente se a tendência não for quebrada. Não vou cansar de enfatizar isso nunca. Não existe tendência eterna. Tá? Então vamos lá. Movimento de alta.
subiu, retraiu, expandiu. Movimento de queda. Desceu, retraiu, expandiu. Então, sempre depois da retração, você tem a expansão. Esses conceitos são fundamentais, tá? Então, algumas observações importantes. Expansão e retração é um fenômeno constante e indissolúvel de uma tendência, beleza? O mercado tem sempre três tendências: alta, baixa e consolidação. Estas regras somente se aplicam ao mercado de alta ou baixa e nunca em mercado de consolidação. André, como é que eu reconheço o mercado? Vamos lá. Métodos rápidos para reconhecer mercados. Mercado de alta, aqui está LTA, mercado de alta. Sobe, retrai, expande. Sobe, retrai, expande. Entendeu? Retrai, subida, retração, expansão. Mercado de baixa. Desce, retrai, expande para baixo. Volta, desce, retrai, expande para baixo, tá? Mercado de baixa. E o mercado de consolidação? Métodos fáceis para você reconhecer mercado de consolidação. Mercado em consideração em formato triângulo. O preço desce, sobe, mas não rompe lá em cima, desce, mas não rompe lá embaixo. Sobe, mas não rompe lá em cima, desce e não rompe lá embaixo. Ele forma, se você traçar uma linha aqui e uma linha aqui, você tem a figura de um triângulo. No formato quadrado é praticamente a mesma coisa. Ele desce, sobe, não rompe, aí ele desce, volta, desce, não rompe, ele fica preso. O mercado fica preso numa zona, ele não vai para cima nem para baixo, ele fica preso. Ele oscila aqui dentro, mas não sai disso. A gente fala que ele está lateralizado, ele está andando de lado, ele não está indo a lugar nenhum, né? Só que aqui tem um segredo. Esse mercado a gente não opera, porém, uma dica super boa é o seguinte: quando esse mercado que está em triângulo rompe para cima, 90% das vezes ou mais ele assume alta. Daqui ele vai subir. Ou quando ele rompe para baixo, ele assume baixa, ele vai cair. Seja no triângulo ou seja no quadrado. Se ele estiver preso no quadrado e romper para cima, ele vai subir. Se ele estiver no quadrado e romper para baixo, ele vai cair. Mas enquanto ele estiver preso aqui dentro, não tem o que você faça para operar. Você vai achar que isso aqui, por exemplo, essa caída, aí ele veio aqui, parou, você fala, bom, agora ele vai cair e vai romper. Não, ele desce um pouquinho e te estopa. Aí você fala, então é para cima. Aí ele vem, retraiu, você fala, bom, vou entrar aqui que ele vai subir. Aí ele vem e desce mais, te estopa de novo, né? Ele vai estar sempre matando o seu movimento aqui. Esse mercado você não opera, beleza? Resumo rápido. Nós temos três tipos de mercado, aplicamos o presente conceito em apenas nos de alta ou baixa. E o nosso arsenal composto para essa operação são as médias de 7 e 20, que você aprendeu a colocar aqui, o estocástico lento, também expliquei como é que você insere na sua plataforma, e o Fibonacci, que tem duas operações, retração e expansão. Usamos ambas e também te mostrei onde você coloca na sua plataforma. Conceito fundamental de tempo. Então vamos lá. Aqui a gente já entra na parte mais técnica da questão do Fibonacci. O que a gente percebe? O Fibonacci funciona o tempo todo, a expansão e retração funciona o tempo todo. Só que ela funciona no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5, no de 15, no de 1 hora, no de 1 mês, no de 1 ano, no de 10 anos. O Fibonacci funciona o tempo todo. A onda de Elliott, a expansão e retração, ela acontece desde o movimento maior até o movimento menor. Ela está sempre acontecendo. Vou mostrar isso para você aqui, ó. Fibo no gráfico de 15 minutos da Libra. Tá vendo? Essa aqui é Libra, tá? Recente, pega a data aqui, né? Acho que 12 de maio. Ó, lembra que eu falei que você tem que aprender a medir essa distância? Topo, fundo. Ó, então vamos lá. Coloquei o Fibonacci aqui e arrastei ele para baixo. Depois você vai ver daqui a pouquinho eu fazendo, mas coloquei o Fibonacci aqui, arrastei para baixo,
0 a 100%, ou 100 a 0%, beleza. Ele retraiu até 61,8 ou não retraiu? Certinho, gente, ó. Desceu, retração. Beleza? Certinho. Veio, retraiu no 61,8, que é uma zona de alvo do Fibonacci. E aqui é o gráfico de 15 minutos. Só que se eu for para o gráfico de 5 minutos, olha isso aqui. Tá vendo? Foi, puxa aqui, ó. Subiu 100% do movimento, retraiu, aqui, ó, 61,8, tá vendo, ó? Então ele subiu aqui e aqui ele retraiu no 61,8, no gráfico de 5 minutos da Libra. Viu? E aqui, para quem é mais perceptivo, a mesma coisa. Eu tracei o Fibonacci aqui, daqui até aqui e daqui até aqui também dá 61,8, beleza? E você vai perceber aqui no estocástico lento apontando essas mudanças de direção. E o Bitcoin, né? Estou usando aqui o Bitcoin de 29 de dezembro de 2020, que retraiu no dia 21 de fevereiro de 2021. Lembra aquela queda que teve? Ó? Fundo, 100% do movimento, retração no 61. Quanto tempo tem aqui? No exemplo anterior era de 5 e 15 minutos. E esse aqui é de meses. Então, você entendeu que não importa o tempo gráfico, vai ter a correção sempre? Onde que você vai ter utilidade nisso? Na previsão de mercados, né? Assim, gente, o trader especialista, ele vai analisar diversos tempos gráficos para jamais ser pego desprevenido com seu capital. Então, ele começa rastreando o movimento atual, que é o resultado de algum Fibonacci anterior, e uma vez que ele identifica esse movimento atual do Fibonacci anterior, fica mais fácil prever em qual momento da tendência dominante você está, se é de alta ou baixa. Porém, em tempos grandes, as retrações também são grandes, podendo levar anos. O importante é saber em qual momento você está. Vamos ao exemplo prático dessa semana. Vamos fazer análise para tempo gráfico de mini índice Bovespa para a semana que entra agora, amanhã, né? Então vamos lá. Aqui nós temos o mini índice, né? Esse é um vídeo que eu gravei mais cedo com essa análise. Deixa eu ver se eu consigo passar este vídeo. Aí, vamos lá. Ó, aqui é o que terminou o último pregão, tá vendo? Eu vou rastreando fundos, fundo, 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 esse fundo mais fundo, tá? Olha aqui a data, 2/4. Vou marcar aqui em cima e vou marcar aqui embaixo a pernada de alta que eu vou medir. Eu quero saber o que está acontecendo aqui, para onde que isso aqui vai. Aqui, eu quero saber o que vai acontecer aqui. Eu estou começando aqui atrás, ó. Puxei a medida, coloquei uma reta aqui, é uma linha de reta. Legal, já tem um ponto certinho. Agora eu vou pegar o Fibonacci de retração, cliquei lá, é que não aparece aqui no vídeo puxando o Fibonacci, mas aqui é o Fibo, ó. Puxei o Fibonacci, vou puxar, olha como é que eu faço. Põe uma ponta lá em cima, certinho, e outra ponta aqui embaixo, certinho, ó, tá vendo? Agora eu arrasto para ver se esse Fibo já retraiu. Vamos ver. Essa linha estava atrapalhando na hora. Olha aí. Pronto. Tá vendo? O que a gente tem aqui? Pernada de alta, que começou em 2 de abril e agora ela retraiu e terminou sua retração no 61,8%. Vou marcar a data ali, daqui a pouco. Não lembro a hora de cabeça, mas eu com certeza vou marcar essa data. Aí, 4 de maio, tá? O movimento começou em 2 de abril e terminou em 4 de maio. Então, isso aqui é fruto essa queda que teve no mini índice,
é fruto da retração de Fibonacci dessa pernada de alta. Acabou, é simples assim. Beleza? Aí eu apaguei o Fibo porque agora eu vou pegar o Fibo de expansão. Olha que legal como é que funciona o Fibo de expansão. Lembra que eu falei? Sobe, retrai, expande. E a gente vai usar dois Fibos, o de retração e de expansão. Esse aqui é o de expansão. Ó. Ele é composto por esse vérticezinho aqui, esse ladozinho aqui que tem três bolinhas, você põe no começo do movimento. Esse topinho você põe lá no topo, lá em cima. Beleza? Essa perninha nós vamos colocar aqui, ó. Tá? E esse outro nós vamos colocar aqui. Nós vamos colocar aqui. E aqui aparece o alvo do Fibonacci. Ou seja, qual que é o alvo para onde esse movimento iria, né? Na expansão dele. E o alvo está aqui, ó, 61,8. Vou marcar aqui o 61,8. Como você pode perceber, passou, né? E isso acontece, ele passa. A gente mede aqui, isso aqui é a expansão. Beleza? A expansão do Fibo. Vou desselecionar aqui. E agora eu vou medir a retração dessa perna aqui. Eu vou tirar as linhas, né, para não atrapalhar, para ficar mais visível. Aí, ó. Perna da expansão. Agora, vou medir lá em cima. Mesma coisa. Fecha topo e fecha fundo, que eu vou medir certinho essa pernada aqui para poder saber a retração dela. Se isso aqui é a retração disso aqui. Então, vou pegar a ferramenta de retração do Fibonacci. Vou colocar lá embaixo. Olha aí, vamos lá. Coloquei lá embaixo, lá em cima, ainda vou ajustar aqui embaixo, para ficar justinho, pronto. Aí, galera, o que é que vocês estão vendo é a mágica da matemática. Do movimento, retraiu aonde aqui? Que número é esse? Alguém me fala, pelo amor de Deus. 61,8, certinho. Isso é o mini índice do Brasil, tá? Pronto. Maravilha. Agora eu vou apagar essa ferramenta e vou pegar a ferramenta de expansão, a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Expansão do Fibonacci. Olha só. Vou colocar lá em cima o vértice, lá no topo. Essa perninha com três pontinhos eu vou colocar aqui, nesse lado aqui, no início do movimento. E esse outro eu vou colocar aqui na retração e ele vai me dar o alvo lá em cima. Pronto. Olha onde está meu alvo. Aqui, ó. Vou marcar o alvo. Pronto. Esse é meu alvo agora. O que nós acabamos de ver aqui é o seguinte. Que esse movimento que começou aqui, ele vai chegar até aqui. Nesse preço aqui. Pronto. Percebe que já fez até um canal respeitando a linha de tendência de alta, né? Vou até mudar a cor disso aqui para poder ficar claro que é a perna atual que nós estamos trabalhando. Então, no mini índice Bovespa, nós estamos nesse movimento aqui hoje. E ele tende a se concretizar nessa própria segunda-feira. E olha que legal o resultado matemático que vai dar isso aqui. Bom, aqui eu fiz isso para você entender o seguinte. Está numa pernada de alta, significa que você vai comprar aqui e não vai cair? Não, não significa isso. Esse movimento deve zigue-zaguear até lá em cima. Ou seja, vai subir um pouquinho, cair, subir, até bater nesse preço, tá? Então eu vou desenhar isso aqui para você ter noção disso, né? Ele vai subir, vai cair,
Vai subir, vai cair, e aí ele vai chegar lá no preço, no alvo do Fibonacci. Que eu acho que eu já jogo a linha lá em cima, pronto. E quando chega no alvo do Fibonacci, o que a gente aprendeu nessa aula é o seguinte, que daqui ele vai voltar e vai retrair até 61,8%. Pronto. Você já consegue ter uma previsão, né, que vai bater aqui no alvo e vai fazer a retração, né? Vai chegar lá no alvo, vai terminar o movimento do Fibonacci e vai voltar na retração. Então, o mini índice fechou em 121,860. O alvo do Fibonacci dele está em 122,942, portanto, tendência de alta até o alvo. Depois, retração, queda até aproximadamente 129,42, que fica nítido nesse exemplo. Estamos aqui, o alvo está aqui, depois desse alvo ele tem de vir para cá e depois ele tem de voltar para cá, que é o movimento de alta, certinho, exatamente como tem feito, né? E dessa forma, nós entendemos que o movimento dominante do dia, ele é de alta ou de baixa. E quando você confirma a tendência, por exemplo, de alta, você vai evitar realizar a venda, não é verdade? Então nós tentaremos entrar comprado no ponto mais baixo do gráfico e logo o risco de stop meio que acaba, pois o ativo vai ficando cada vez mais longe da região da entrada. Você não entendeu ainda? Não sabe o que é stop? Não sabe o que é comprado, vendido? Então eu vou fazer um parênteses para que isso aqui não passe batida. Eu vou fazer uma explicação rápida dos princípios básicos da Bolsa para isso aqui ficar mais claro para você, né? Você só faz duas operações na Bolsa, compra ou venda, certo? Né? Se você compra quando você acredita que o preço vai subir e você vende quando você acredita que o preço vai cair, né? Esse é o negócio fundamental que nós realizamos no índice futuro, derivativo do Bitcoin, de moeda estrangeira, etc. Né? Então, qual que é a mecânica da compra? Bom, imagina que você vai vender algo que você não tem, uma geladeira, por exemplo. E as regras são as seguintes: você não pode devolver, você precisa negociar o produto e tem que prestar conta no mesmo dia até às 5h55 da tarde. Você pegou o produto meio que emprestado, mas deixou uma garantia na loja, um tipo de depósito em dinheiro, que no mundo da Bolsa de Valores a gente chama de margem. Digamos um depósito de R$ 500. Então, digamos que você pegou a geladeira emprestada por R$ 1.000 e na rua te pagaram 1.200. Você apresenta a nota fiscal na loja, a venda foi de 1.200 e a loja te dá R$ 200 de lucro e agora você tem 700, que você tinha 500 de margem, mas 200 que você ganhou, você tem R$ 700, né? Porém, se na rua a venda máxima que você conseguiu fazer foi de R$ 800, você tomou prejuízo. Então, quando você for prestar contas, você perdeu R$ 200, porque você aceitou pegar a geladeira por 1.000 e agora ela foi vendida por 800. Então, na sua conta, eles vão debitar da sua margem os R$ 200. Você tinha 500, debitou 200 que você perdeu, tem R$ 300. Beleza? E na venda? Na mesma loja, alguém tinha muitas geladeiras e muitas pessoas querendo operar na compra, acreditando na alta do produto. Mas você não acredita naquele momento e você acredita sim que o produto vai cair de preço. Então você faz um acordo com as pessoas. Alguém empresta a geladeira e você vai vender e faz um tipo de seguro. A geladeira está saindo por R$ 1.000. Se subir o preço, você, que acreditou que vai cair, paga a diferença. Digamos que vendeu por 1.300. Então era 1.000. Subiu, você paga a diferença para a pessoa, R$ 300. Mas se cair, digamos, para 500, é você que vai receber a diferença. Isso é, você ganha R$ 500. Então, na bolsa, você pode ganhar subindo, operando comprado, né? E quando cai, operando vendido. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode colocar um stop para impedir sua queda, né? Então, vamos lá. Se o preço tende a cair, operamos na venda, ganhando pela queda. Se a tendência é de alta, operamos na compra, ganhando na alta. Eu estou comprado quando minhas posições apontam para alta. Eu estou vendido quando minhas posições apontam para baixa. No mesmo minuto, eu posso operar tanto comprado ou vendido. E para evitar perdas, nós temos um mecanismo chamado stop loss. O stop loss é um acordo. No dia que você vai pegar a geladeira, acreditando que ela vai subir de preço e você vai ganhar com essa diferença, você faz um acordo assim. Olha aqui, seu Luciano Hang da Van, pego sua geladeira assim, mas poxa, se desabar o preço, podemos limitar meu prejuízo? Aí ele fala, claro, qual o máximo que você aceita perder? Você fala, R$ 200. Aí ele fala, então tá bom, tá ótimo. O que acontece com isso? Você está definindo quanto você pode perder. E você também pode definir quanto você quer ganhar no automático, e o nome disso é take profit.
Significa que se o preço da geladeira chegar no valor do take profit, sozinho sua operação é encerrada e seu lucro é pago. Agora vamos aqui, pronto, queria chegar nesse ponto aqui, né? Então aqui, ó, quando você vai operar, você põe take profit, aqui vamos lá, a geladeira custa 1.000. Você acredita que ela vai a 1.200? Então você põe seu take profit em 1.200. Significa que quando bater em 1.200, fecha a sua operação, você ganhou 200. E o seu stop loss é quanto você admite perder. Aqui você está aceitando perder R$200. Então, se cair e bater em 800, sua operação fecha e você perdeu R$200 para evitar catástrofe, né? Então, aqui take profit, aqui stop loss. O preço está aqui onde você comprou, aqui é o preço de fechamento. Então, vamos lá. Subiu, bateu, ganhou 200. Ou caiu, bateu embaixo, perdeu 200. Tá? E esse parênteses todos, eu sei que muita gente já sabia disso, deve ter até ficado irritado, mas muita gente não sabe. Esse parênteses todos para falar o seguinte: operar tendência. Como eu disse lá atrás, antes de abrir esse parênteses e falar uma coisa tão óbvia, é o seguinte: se o mercado entrar em tendência de alta, eu falei lá atrás, você entra no começo da alta e seu stop fica distante de você. O que eu quero dizer é o seguinte, voltando para a análise do mini índice, ao invés de operar candle, você opera a tendência. Se você opera a tendência e você espera esse preço aqui chegar na mínima para entrar comprado, vai acontecer uma coisa bonitinha com você, que é o seguinte, você entrou aqui embaixo, botou seu stop aqui. Se a tendência é de alta até 122,942, olha o que acontece com o seu risco de tomar prejuízo. O movimento sobe e corrige, não é? Olha, ele corrigiu aqui. Aí ele sobe de novo e corrige. Aí ele sobe de novo e corrige. Sobe de novo e bate no alvo. O que acontece? Aqui é topo, aqui é fundo. Ele vai fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Olha lá. Ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. E formou a tendência de alta, certo? Só que o que acontece? Aqui o seu risco de stop ainda é alto. Porque se aqui tiver uma coisinha de nada que desabar um pouquinho o preço, pode bater aqui e você perde dinheiro. Porém, se a tendência é de alta e é forte, é sólida e a análise está bem feita, o movimento vai continuar subindo e aqui nesse outro fundo que já está acima, o seu risco de stop é mais baixo, aqui é muito mais baixo, aqui é praticamente nulo. E além da diminuição do risco de stop, temos também o fato de que a quantidade de pontos é muito grande. Ó, da análise que a gente acabou de fazer, de 121.860, que é o preço de fechamento do último pregão do mini índice, para o alvo, que é 122.842, você tem quase 1.000 pontos. No mini índice, de forma muito errada, eu diria, as corretoras oferecem um contrato de mini índice por R$25 de margem. Não dá para fazer isso, mas eles oferecem. O que significa, em tese, que com R$1.000, teoricamente, você operaria 40 contratos. Olha, você tem que esquecer isso, isso é irreal, tá? Você não tem margem nenhuma para o stop fluir de forma correta. Mas digamos que você fosse louco bastante para acontecer isso e o índice fosse doido bastante para chegar lá em cima. Quanto dinheiro você ganharia com 1.000 pontos na bolsa com R$1.000 e 40 contratos? Cada ponto vale 20 centavos de real. 1.000 pontos vezes 20 centavos são R$200. R$200 vezes 40 contratos são 8.000. E sim, com isso são 800% em um dia partindo de R$1.000. Jamais faça isso. Olha, a margem ideal para um iniciante com treinamento operar um contrato é R$5.000, na minha opinião, tá? Por quê? Porque se você tem R$5.000 e você tomar um stop de 250 pontos com um contrato, você vai perder R$50. Você ainda tem na sua conta 4.950 e com paciência e estudo você recupera isso rapidamente. Já com R$1.000 e 10 contratos, esse stop devora 50% de todo o seu capital. E isso é inadmissível com um stop. E a recomendação final, né? Se você assistiu essa aula e gostou, eu recomendo que você baixe o MetaTrader 4, opere na conta demo, que é uma conta real igual, porém com dinheiro de mentirinha, siga as dicas que eu te dei nessa aula e opere seu dinheiro virtual. Se você conseguir fazer sem entrada seguida, sem levar stop,
eu posso te ajudar a ir para o próximo nível com dinheiro de verdade, com risco reduzido. Um grande abraço, dê like, não por mim, né, mas pelas outras pessoas, porque isso ajuda as pessoas a acharem esse conteúdo relevante. E eu vou responder aqui na seção de comentários todas as perguntas que forem feitas, então você pode deixar sua pergunta que eu respondo. E é isso, gente. Essa foi uma aula rápida, objetiva, direto ao ponto, como é que você rastreia o movimento para saber em que ponto que está, e isso já supera a capacidade aí de um monte de porcaria que eu vejo na internet em 500%, tá? Se seguir essas recomendações, você vai saber entrar na tendência sabendo que você não está operando candle, você não está operando palitinho, você está operando tendência de mercado. E é muito mais gostoso quando você está com seu stop lá embaixo e o preço já foi embora, subiu, sei lá, teu stop era 200 pontos, já está com 700 pontos de ganho e você ainda sabe que o alvo ainda está lá em cima e que ainda vai, apesar de descer, não te assusta porque está fazendo a correção, você tem a linha de suporte te protegendo e vai lá em cima. Espero que você tenha entendido como é que usa a ferramenta de Fibonacci, né? Lembrando que nesse arsenal é super simples e esta é uma aula inicial. Paradoxalmente, ela acaba tendo um conteúdo avançado, mas essa é apenas uma aula inicial. E espero que seja de grande proveito nas suas atividades. Um grande abraço, segue a gente no Instagram. Meu Instagram é @AndréRuston. Dá like para que outras pessoas possam achar esse conteúdo. Você vai estar ajudando muito pai de família a não ficar pobre, né? E não comprar curso de picareta. E a gente segue junto até o final. Um grande abraço.